Olá, turma. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um episódio dessa saga extraordinária, né? Deslumbrando, né? E desbravando, né, o conhecimento a respeito da guarda do sábado, tá? Quando eu vou lendo, né, esse livro, ao mesmo tempo que eu comento, eu normalmente marco aonde eu parei pela nota de rodapé. E a última nota de rodapé foi a nota de rodapé 31, né? E é o capítulo 2 falando sobre a instituição do sábado. Tava terminando, na verdade. Poxa, quando eu olhei depois, que eu já havia upado, subido o vídeo, eu percebi que faltava, na verdade, acho que uma. Faltava só uma página, entendeu? Pra terminar. Mas dessa vez eu não vou mais cometer esse erro, porque antes de eu encerrar o vídeo, eu vou abrir, porque eu leio no Kindle, então ele tem aqui essa capacidade de aumentar várias folhas num slide só e eu vejo quantas falta para terminar o capítulo e aí eu consigo definir se falta muito ou pouco. Mas esse capítulo foi muito grande. Foi muito grande. O primeiro vídeo sobre a instituição do sábado teve quase 40 minutos. E o segundo, o 2A, teve 40 minutos. O 2B teve 52. Entendeu? É 1 hora e meia de vídeo. É muita coisa, é muita coisa. E é 1 hora e meia de vídeo com argumentos assim, muito, muito, muito trabalhados, entendeu? Então, assim, se você, guerreiro, guerreira, chegou até aqui, cara, você é um guerreiro, mano. Você é uma guerreira. Porque, meu, é muito, muito difícil. É muito difícil. Você tem que prestar atenção em cada detalhe, observar cada nota de rodapé. Então, parabéns, parabéns, de verdade. Se você chegou até aqui, parabéns, de verdade. Esse vídeo, ele vai já começar como capítulo 3, tá? Daqui a pouco eu vou dar entrada nele. Eu só vou encerrar o capítulo 2 agora, vai ser rapidinho. E aí eu vou iniciar o capítulo 3. O capítulo 3 é menor que o capítulo 2, tá? Existem capítulos gigantescos ainda pela frente. Gigantescos. Nossa, nem se compara com esse capítulo 2 que passou agora, de tão grande que é. Então se prepare, pega seu bloco de nota e estude. Porque o foco aqui é o estudo exegético da palavra. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Tá bom. Recapitulando, a partir da nota de rodapé 31. Beleza? Vamos lá. É bom lembrar também que o sábado não é mencionado desde Moisés até Davi. Olha só, um período de 500 anos. Entendeu? Durante o qual se exigia que ele fosse guardado, sob pena de morte. Será que isso prova que ele não foi observado durante esse período? Ponto de interrogação, nota de rodapé 31, que já está no vídeo anterior. Agora vai começar a parte inédita. O jubileu, se não me engano, ainda comentei sobre o jubileu também, mas enfim, vamos lá. O jubileu ocupava um lugar de grande proeminência no sistema simbólico ou tipológico. Contudo, na Bíblia inteira não há registro de um só caso de observância desse evento. Ainda mais surpreendente, não está registrado nenhum caso de observância do grande dia da expiação. Eu lembro, já tinha comentado sobre isso, que era o Yom Kippur, o dia do perdão. Muito embora a obra do Santíssimo fosse a ministração mais importante ligada ao serviço do santuário terreno, todavia, observâncias de outras festas menos importantes do sétimo mês, tão intimamente ligadas ao dia da expiação, como a que o precedia em 10 dias e a que o sucedia 5 dias depois, encontra-se especificamente registradas repetidas vezes. Agora sim, nota de rodapé 32. Agora é inédito mesmo. Seria um sofisma argumentar com base no silêncio a respeito do dia da expiação, havendo tantas situações em que a menção a ele seria praticamente exigida, que o dia nunca foi observado. De qualquer forma,
Esse argumento seria melhor do que o do silêncio sobre o sábado no livro de Gênesis, apresentado contra a sua observância. Deu para entender? Que no caso um argumento seria melhor que o outro. Vamos lá, próximo parágrafo. A contagem do tempo por semanas não deveria de nada na natureza. Não deriva. Olha lá. A contagem do tempo por semanas não deriva de nada na natureza, mas deve sua existência à ordem divina. Olha, mano, isso é muito verdade. A contagem do tempo por semanas não deriva de nada na natureza, né? Engraçado que ela surgiu e ficou, e dessa forma guiou a humanidade e até hoje existe. Essa pra mim, o sábado hoje, pra mim, é a maior prova da existência de Deus. Olha que louco, cara. O sábado pra mim hoje é a maior prova da existência do Criador. Porque não seria assim se não houvesse um Criador. Ponto. Ponto. Não seria assim. Mas deve sua existência à ordem divina sobre o sétimo dia, para que fosse usado de maneira santa, em memória do descanso do Senhor, de seus 6 dias de trabalho na criação. Nota de rodapé 3.3. Esse período de tempo é marcado pela recorrência do dia de descanso santificado pelo Criador. Vários textos deixam claro que os patriarcas contavam o tempo em semanas. Olha aí, coisa que eu já falei, se não me engano, foi no vídeo anterior. Se não me engano. E agrupamento de 7 dias, coisa que Noé fazia. Nota de rodapé 34. Não é provável concluir que eles tenham mantido a semana e esquecido o sábado. Entendeu? Porque eles já contavam por agrupamentos de semanas de 7 dias. Então não é provável que eles tenham se esquecido disso. E esquecido o sábado, que é o único fator pelo qual a semana é marcada. Entendeu? A semana é marcada pelo sétimo dia, que é o sábado, que encerra a semana e começa uma nova. O fato de a contagem das semanas ter sido conservada corretamente fica claro no episódio do deserto de Sim, quando o povo, de comum acordo, recolheu a porção dobrada do maná no sexto dia. E Moisés lhes disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Mesmo que eles não guardassem porque foi esquecido, em suma ou em sua maioria, com certeza ainda ficou marcado no calendário judaico. Judaico não. Continuou marcado no calendário hebreu. Ok? Porque nessa época ainda eram as 12 tribos de Israel. Nota de rodapé 35. Próximo parágrafo. A brevidade do registro de Gênesis nos faz deixar de lado muitos fatos profundamente interessantes. Adão viveu 930 anos. Certamente, o fato de a família humana ter podido ver o primeiro homem deve ter despertado em todos um interesse muito profundo e envolvente. E é verdade mesmo. Se o meu pai fosse Adão, entendeu? E fosse um homem que viveu 930 anos, imagina você passar séculos ao lado do teu pai. Séculos, assim. Ou nem ao lado, mas que pelo menos você sabe que ele está vivo. 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Isso é muita coisa. 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos. Quase um milênio. Eu ia querer saber de tudo. Vai que ele tenha me feito quando ele tinha 630 anos. Os próximos 300 anos, ia ser só de explicação do que aconteceu nos últimos 600. Comigo, pelo menos. Entendeu? Conversar com aquele que havia falado com o próprio Deus, ouvir de seus lábios a descrição do paraíso no qual vivera, aprender com aquele ser criado no sexto dia sobre os maravilhosos acontecimentos da semana da criação, escutar de seus lábios as palavras do próprio Criador ao separar seu dia de descanso para uso santo e, infelizmente,
familiarizar-se também com a triste história da perda do paraíso e da árvore da vida. Nota de rodapé 36. Né? Nota de rodapé 36. O interesse em ver o primeiro homem é expresso da seguinte forma. Abre aspas. Sem e Sete eram tidos em grande honra entre os homens. E assim era Adão, acima de qualquer outro ser vivo na criação. Fecha aspas. Livro de Eclesiástico, não inspirado, um livro apócrifo, Eclesiástico, capítulo 49, versículo 16. Mas é interessante. É interessante ver que não existe, pelo menos, né, uma obra literária religiosa, mesmo que apócrifa, falando sobre esse tema, né? Que Sem e Sete eram tidos em grande honra entre os homens, e assim era Adão acima de qualquer outro ser vivo na criação. Ou seja, né, segundo este texto apócrifo, Adão era ultra respeitado. Assim, não, mas nós não precisamos nem de um texto apócrifo para isso, né, para saber disso. Né? O pai da raça humana sempre foi e sempre será ultra respeitado, inclusive por mim. E a minha mãe Eva também. A nossa mãe Eva. Em nome de Jesus, perdoe nossos pais. Você também teria errado. Você também teria errado, cara. Vamos lá. Assim, não foi difícil divulgar os fatos acerca dos 6 dias da criação e da santificação do dia de descanso entre a humanidade na era patriarcal. Pelo contrário, era impossível que fosse de outro modo. Entendeu? É impossível, cara. Impossível. Sobretudo entre os fiéis. Com certeza, existiam o que a Bíblia chama de nefilins, mas também é traduzido como filhos de Deus, como gigantes, né, na terra. É que esses filhos de Deus, esses gigantes, na verdade, eles não eram só gigantes literais, porque a era pré-diluviana ela é marcada por homens e mulheres com alta estatura. A média é que cada homem e mulher tinha por volta dos seus 4 metros de altura, né? Os homens aí pesando sua 1 tonelada ou mais, e as mulheres aí seus 700 quilos. E eram perfeitos, eles eram lindíssimos, né? Eles são pesados assim porque ele não cresce só para cima e para baixo, ele cresce também para os lados, é uma dimensão 3D, massa vezes massa, ossos são muito pesados, músculos são muito pesados, né? Órgãos também são pesados. Então ele todo, o homem em média deveria pesar 1 tonelada e a mulher uns 700 quilos, segundo a ciência, se o homem e a mulher tivesse essa altura, né? A mulher é um pouco menos por ter menos densidade óssea e menos massa muscular no corpo, né? E por isso que ela é mais leve. Agora, pensa que naquela época, na era pré-diluviana, existiam os infiéis, né, que eram chamados de filhos dos homens, as filhas dos homens, os filhos dos homens, né? Principalmente quando você fala a respeito dos descendentes de Caim, né, os descendentes de Sete, né, Sete para substituir Abel, que Caim matou. Aí os filhos de Deus, eles eram justamente esse povo que era fiel a Deus. Os filhos de Deus, enfim. Então existia sim um povo que se manteve santo, que se manteve sacro, sobretudo os fiéis. De Adão a Abraão, uma sucessão de homens, provavelmente inspirados por Deus, provavelmente não, com certeza, com certeza. Né? O homem não ama a Deus por si mesmo, o homem ama a Deus porque Deus inspira o homem a conhecê-lo. Aí a partir desse momento o homem o ama, porque passou a conhecê-lo, né? Mas esse amor dentro do homem é plantado pelo próprio Deus. Preservou o conhecimento de Deus sobre a terra. Adão viveu até Lameque, pai de Noé. Olha só, meu, viveu até Lameque, pai de Noé. Ter 56 anos de idade. Lameque viveu até 100.
Então, olha a proximidade. Olha a proximidade. Adão viveu até Lameque, que é pai de Noé, né? E o avô de Noé é Enoque. Então, tem Enoque, tem Lameque, tem Noé. Lameque tinha uma memória muito viva ainda de Adão, do primeiro homem. Então, toda a história que Adão viveu ou passou, contou também para sua descendência. Com certeza Lameque, que era um fiel, um filho de Deus, conhecia e passou a Noé. E Noé também foi muito sacro, muito obediente a Deus, né? E por isso achou graça, o Senhor achou graça nele. Lameque viveu até Sem, filho de Noé, ter 93 anos. Sem viveu até Abraão ter 150 anos de idade. Deu para entender, mano? Deu para entender que é muito racional? Pega uma caneta, coloca na ponta do lápis, mano. Coloca no papel isso daí. Adão viveu até Lameque. Lameque viveu até Sem. Sem viveu até Abraão. Cara, então é Adão, Lameque e Sem. São só três. Só não. São três gerações vivendo e com as suas memórias super vívidas. E aí na quarta não, né? Já foram dezenas e dezenas de gerações. Mas eu tô falando, pensa que tem Adão, aí Adão vive até Lameque. Aí Lameque vive até 100. Aí 100 vive até Abraão ter uma idade de 150 anos. Não existe a possibilidade de Abraão não ter ouvido falar desse homem. Quer ver só? Vamos aqui pro Google, rapidão. Deixa eu ver aqui. Idade de Sem. Sem, ele, como é que é? Sem vive 600 anos, dos quais 500 foram após o dilúvio. Ou seja, Sem, ele viveu 600 anos. Você pode ter a mais absoluta certeza de que não tinha como um homem tão grande e famoso como Sem não ser conhecido. Não ser conhecido, cara. Não tem como, não tem como, não tem como. Entendeu? E Abraão, enfim, Abraão, ele sempre viveu até Abraão ter 150 anos. Eu acho que Abraão morreu com 190. Acho que foi isso. 150 anos de idade. Isso pela lógica, pela numeração bíblica. É só pegar uma caneta, tá? Uma calculadora, viu? E ir marcando. Ponto. Assim, chegamos até Abraão, o pai da fé, que muito provavelmente conheceu Sem. Muito provavelmente conheceu Sem. Ou no mínimo, ouviu falar dele. Tá? Vamos lá. A Bíblia diz que ele obedecia à voz de Deus e cumpria suas ordens, seus mandamentos, seus estatutos e suas leis. Ponto. Ponto. A seu respeito, o Altíssimo deu o seguinte testemunho, abre aspas, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, fecha aspas. Nota de rodapé 37. Acabou. É isso, todo argumento. Acabou. Pratiquem a justiça e o juízo. Acabou. Mitzvot. Tá? Se tem justiça, então tem mitzvot, que mitzvot é mandamento. Né? Justiça vem também de tissad, em hebraico, que é justo, certo? Mas é aquele que obedece. Obedece o quê? O mandamento. Acabou. Tá? É outro argumento absoluto. Beleza? Então Abraão sim guardar os mandamentos de Deus. Beleza? O único mandamento novo que você vê, um dos únicos, na verdade, mandamentos novos que você vê ocorrendo com Abraão e que Deus passa para ele é a respeito da circuncisão. Porque nem do dízimo ou da aliança que Abraão fez com Melquisedeque, Deus o instruiu. Entendeu?
Não precisava instruir. Isso já existia, né? Você oferecer a lei das primícias, ela já existia. Gabriel, onde é que isso está escrito? No sacrifício de Caim e Abel. A lei das primícias, ela já existia. E Abel, obedecendo a ordem de seu pai, Adão, fez cumprir o mandamento. O mandamento. Então, se existe lei de primícia, então ele também existe dízimo. Agora, para quem era oferecido, aí você também vai ter que responder para mim a respeito da ascendência de Melquisedeque. Você vai ter que me explicar isso também. Entendeu? Porque se o argumento for de que não existia porque não está escrito ou não tem como saber, então para quem ou para quem que Abraão ofereceu o dízimo? Então existia uma ordem sacerdotal. Entendeu? Existia uma ordem sacerdotal nos tempos, sim, de Noé, de Adão e por aí vai. Já existia. Vai por mim, vai por mim. Já existia. Entendeu? Vamos lá. O conhecimento de Deus foi preservado na família de Abraão e descobriremos a seguir que o sábado era mencionado com familiaridade por sua descendência, como uma instituição existente. Aí agora acabou o capítulo 2 e tem todas as notas de rodapé. Olha, não, eu desisti. Eu não vou engatar o capítulo 3 agora. Calma, eu vou fazer ainda hoje o capítulo 3, mas eu vou encerrar esse vídeo agora. Tá com 21 minutos, é um tempo bom. É um tempo bom. E olha que só foi pra fazer tipo, mano, uma página do bagulho. Menos que uma página, entendeu? Foi uma matéria muito densa e eu também tive muito comentário pra fazer. Ok? Então até a próxima. Tchau. Valeu.